Mensagem, anota aí atrás. Muda a forma de ver as coisas, que as coisas mudam dentro de nós. Muda a forma de ver as coisas, que as coisas mudam dentro de nós. E esse é um princípio que nós precisamos guardar em nossos corações. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Na verdade, eu estou falando com a pastora a semana toda, a mensagem está pronta, a mensagem está pronta, a mensagem está pronta, está tranquilo. E quando a mensagem está pronta, você fica tranquilo, irmãos. Na quinta-feira eu preguei, dei uma misturada nas mensagens. Falei, não, a mensagem de domingo é essa. E a mensagem está pronta. E hoje eu sentei, tranquilamente, abri a Bíblia e fui ler. Quando eu comecei a ler, o negócio começou a pipocar. Eu falei, Jesus, isso já estava pronta. Não precisa falar mais nada. Ó, que a autoridade, não precisa falar mais nada. Fica quieto, Deus. E aí eu comecei a anotar, e a mensagem que tinha 3 pontinhos, rapidinho, facinho, direta, ela se alastrou um pouquinho. Mas eu entendi que eu não posso deixar para trás aquilo que Deus falou para mim e vai falar para você nessa noite. Mude as formas de ver as coisas, que as coisas mudam dentro de você. Quando nós nos deparamos com a história do povo de Israel no livro de Êxodo, e você está lendo a Bíblia, assim eu espero, os 7 capítulos por dia, por favor, não desista. Você tem até o dia 31 de dezembro para ler. Nós nos deparamos com vários fatores importantes. Você sabe, o povo de Israel foi para dentro do Egito através de José. E o povo cresceu, e crescendo, os egípcios precisaram aprisionar, escravizar o povo de Israel, para que eles tivessem um domínio sobre esse povo. Tudo que é escravizado é dominado. Tudo que é senhor domina. Eu estava ontem falando eu me encontrei com o Bruno, a Mari, o Andrezinho e a Mila, e estava falando sobre a influência de pai e mãe nos seus filhos. Não sei se eu falei ou se eu pensei, mas eu acho que eu falei alguma coisa assim. Falando, não falei? Falei sim. Não, contigo não, né? Falei com alguém. Está ficando louco mesmo. Tá bom. A influência, ou seja, um pai, uma mãe, ela tem influência sobre os seus filhos na palavra, porque sobre os seus filhos está uma liderança, está uma autoridade dos pais sobre os filhos. Por isso que nós falamos tanto da preocupação de você, pai, abrir a sua boca profetizando um bom futuro para os seus filhos. Porque a autoridade nas suas palavras é sobre os seus filhos. Porque você está acima deles. Falei isso? Primeiro o quê? Primeiro o GCN falou isso. Nossa. Há uma autoridade. Então, você precisa guardar isso no seu coração. Quando você falar alguma coisa, não sei nem porque eu entrei nesse assunto, que não tem nada a ver com Israel e Egito, mas você precisa guardar isso na tua vida, no teu coração. Todas as vezes em que você fala alguma coisa, ou que você permite alguma coisa, você cria no coração do seu filho uma autoridade para que ele possa fazer aquilo que você está permitindo, ou que você está falando que ele vai ser, ou que ele já é. E quando nós nos deparamos, e voltando ao povo do Egito, nós nos deparamos que eles entraram no Egito, ficaram no Egito. Estava falando de escravidão e de senhorio. O Egito só pôde tomar conta de Israel porque escravizou. Ele se torna senhor, Israel se torna escravo. Sendo escravo, eles se tornam dominados e o outro dominador. Eles ficam dentro do Egito por 40 a 400 anos. O povo cresce. O povo, ele cresce de sobremaneira em que Deus chama Moisés e fala, volta para o Egito, para que você seja o libertador do meu povo, para que você possa libertar o meu povo da escravidão. E você sabe, Moisés volta, e voltando vem as pragas, Faraó se quebranta na última praga, e quebrantando-se, liberta o povo. O povo sai dali com tudo que podia carregar, e saindo do Egito, eles vão ao deserto adentro. Um povo que caminhando no deserto, para que você tenha ideia, do Egito à terra prometida, são aproximadamente 440 quilômetros.
Eles dizem que dá para fazer esse percurso com mais ou menos 1 milhão de pessoas em 40 dias de caminhada. 400 quilômetros, irmão. Uns 100 quilômetros, 110 quilômetros, 150 quilômetros a mais do que daqui do Rio. Dá para fazer em 40 dias. Mas quanto tempo essa peregrinação acontece? Em 40 anos. Aquilo que era um trajetório pequeno se torna grande, porque Deus precisava tratar o coração do povo. Deus precisava tratar o coração daquela nação. E toda aquela nação morre. E só ficam 2 para entrar na terra prometida. Quem sabe quem é? Isso aí, Josué e Calebe. Você imagina, mais de 1 milhão de pessoas morrem. 2 permanecem vivos, que saíram do Egito para entrar na terra prometida. Josué e Calebe. Porque nem Moisés entrou. Só Josué e Calebe. E eles vão andando pelo deserto, e andando pelo deserto, muitas coisas acontecem. Eles saem, se deparam com o mar, começam a murmurar, o mar se abre, eles atravessam. Atravessando o mar, a necessidade de água, e eles começam a murmurar. Moisés toca lá, a água começa a sair da rocha, e eles começam a murmurar, porque agora eles têm água, mas não têm comida. E aí começa a cair as cordonizas, começa a ter o maná, começa a ter o sustento do pão com carne, e eles começam a reclamar. Vêm as leis do Senhor, vêm os ensinamentos do Senhor sobre aquele povo. Quando Moisés sobe, quando ele desce, o povo tinha feito um bezerro e não conseguia entender o coração deles. Moisés quebra as tábuas, volta para falar com o Senhor. Deus dá as leis novamente, e aquele povo começa a ver a atuação de Deus. Irmãos, no meio do deserto, você tocar na rocha e sair água, não foi o bastante. Você no meio do deserto, viu uma revoada de codornas, e elas caírem no teu quintal, na tua tenda, na tua frente, não foi o bastante. Nascer do orvalho, o maná, não foi bastante. Não era o suficiente para aquele povo continuar crendo em Deus. As roupas não se desgastavam, os sapatos não se desgastavam. Não era o suficiente depois de 40 anos. Você está durante o dia andando com aquele sol escaldante, a nuvem sobre você, para que você pudesse ter uma temperatura amena. À noite, uns falam redemoinhos, falam coluna de fogo, não importa, o fogo estava lá. Na frente, não foi o bastante. Deus levanta o tabernáculo para que ele pudesse reinar no meio do povo. Divide tudo. Não foi. Diante das batalhas vencidas, aquele povo, ele continua a murmurar. Chega a terra prometida e Deus fala: olha, prepara aí os espias, vamos lá, porque vocês vão ver aquilo que eu vou dar para você. E quando eles entram na terra prometida, a única coisa que eles enxergam são homens grandes. São homens em que eles não poderiam enfrentar. É verdade que a terra mana leite e mel. É verdade que a terra é boa, mas não tem como ganhar. Por quê? Porque os homens são terríveis, são fortes. Não tem como, nós somos um povo de deserto, nômade. Nós não estamos acostumados com a guerra. E nem com o que Deus estava fazendo. Deus manda esse povo de novo para o deserto. Irmãos, de frente para a terra prometida, vê a bênção de Deus. Deus fala: volta para o deserto. Volta para o deserto, porque eu vou tratar vocês. E nesse tempo, a geração cai, e uma nova geração se levanta, esperançosa daquilo que um dia foi promessa, se torne realidade. Pois bem, vem a conquista da terra prometida e eles entram. Mas eu quero, nessa noite, meditar com os irmãos em uma das batalhas que esse povo enfrentou. Contra os amalequitas, o povo de Amaleque. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17.
versículo 7 ao 16. Aí é difícil pregar. Êxodo 17, do 7 ao 16. Abriu aí, irmão? Vamos lá. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Eu vou repetir essa frase. Irmãos, eles já experimentaram de tudo. Eles viram de tudo. Eles tinham visto o Senhor no meio deles. Eles tinham visto Deus fazer milagres. E a pergunta deles era: o Senhor está entre nós ou não? É a mesma coisa eu perguntar para você: o Senhor está na sua vida ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no altar da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram o alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que ele se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Essa batalha começou de manhã, e a mão de Moisés erguida até o pôr do sol. Para que você entenda, aproximadamente 10 a 12 horas de batalha. E Moisés assim, ó. E Josué derrotou o exército dos amalequitas a fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso no rolo, como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Esse texto nos ensina estratégias fiéis para vencermos batalhas. Eu não sei quantos de vocês passam por batalhas na vida. Eu não sei quantos de vocês passam por lutas na vida. Eu sei daqueles que reclamam e não vêm à igreja. Mas daqueles que estão, daquele que você está, quantos de nós passamos por batalhas e lutas que nós precisamos vencer? E esse texto nos deixa alguns ensinamentos profundos sobre desertos, sobre lutas, sobre vitórias. Primeira coisa que eu aprendo, o versículo diz: tomarei a posição no altar da colina. O versículo 9, tomar uma posição, adotar uma postura, opinião, atitude específica perante algo. Tomarei uma posição, adotar uma postura. Vencer batalha é necessário adotar postura de quem vai batalhar. Ir para a batalha com o semblante caído, com o peito rachado, já com murmuração nos lábios, não vence batalha. Ir para a batalha já com o espírito de derrotado, não vence batalha. O seu semblante denuncia o que você está sentindo. O seu semblante, o meu semblante denuncia o que passa no meu coração. E isso é importante entendermos, que diante da batalha, tomar uma posição, tomar uma postura é importante. Quando você pega dentro do círculo militar, primeira coisa que eles ensinam, postura. O cara chega ali todo mocorongo, o irmão Sérgio sabe o que é isso, todo sem saber andar, sem saber marchar, sem saber fazer nada, e é necessário que ele aprenda a tomar uma postura. Sentido, marchar, fica em pé, fica ereto, toma uma postura, porque o que você demonstra vai denunciar o tamanho da sua credibilidade. O texto diz: tomarei a posição no altar, tomarei uma posição, adotar postura, atitude específica perante alguma coisa.
Queridos, como você entra numa guerra, vai denunciar quem vai ser vencedor. E normalmente, a guerra é vencedor se nós já entramos pensando que vamos perdê-la. Ai, é muito grande. Ai, não vai dar. Ai, porque é maior do que eu. Ai, porque eu não consigo. Ai, porque as coisas não podem. Ai, porque a guerra é maior do que eu sou. E todas as vezes que você denuncia que algo é maior do que você, maior lhe será. Você pode acreditar nisso. Maior lhe será. Toda vez que você denuncia que você acordou, hoje eu não vou conseguir nada. Hoje eu não vou conseguir vender nada, porque hoje, afinal de contas, é segunda-feira. Veja no final do dia, não vai conseguir vencer, porque você acordou e declarou que não vai conseguir. Já chega no cliente com um cara desanimado. Tipo, por favor, compra. Porque se você comprar, eu consigo quebrar a minha palavra. Não. Não é essa a postura de alguém que deseja ser vencedor. Alguém que deseja romper. Não, hoje eu vou sair para poder conseguir um novo emprego. Ai, meu Deus, mas está tão difícil. O comércio está difícil, as coisas estão difíceis. Eu não vou conseguir. Faz o seguinte, volta para a cama e deita. Volta para a cama, fica quieto. Hoje eu tenho um problema para resolver, mas eu acho que eu não vou conseguir resolver aquele problema. Nem tenta, fica quieto. Tomar postura. Sabe qual é um dos grandes problemas? Que muitos crentes não têm aberto as suas bocas, os seus lábios, e declarado a vitória do Senhor sobre a sua vida. Somos de uma época de igreja, eu falei da igreja antiga, em que as coisas se levantavam, as pessoas se levantavam, as mulheres do círculo de oração, homens fervorosos levantavam e falavam assim: em nome de Jesus, capeta, você vai sair por onde você entrou, e eu declaro a vitória sobre a minha vida e sobre a minha casa. E o crente de hoje, como é que faz? Ai, Senhor, estou tomando cada pancada. Ora por mim, pastor, afinal de contas a tua oração é melhor que a minha. A minha oração não é melhor que a sua. A pancada está dando na sua perna, irmão. Está batendo no seu lombo. A dor quem está sentindo é você. Podemos orar juntos, mas não você dormir e eu orar na madrugada. Não você descansar, não fazer a sua parte, não vir, não jejuar, não buscar, não entrar no quarto, não chorar e querer que o outro chore. Não. Tomar uma postura de quem determinou no seu coração que vai ser um vencedor. Eu vou vencer. Eu não quero nem saber. Não quero saber o tempo que dure. Eu não quero saber o tempo que leve. Eu não quero saber o tamanho da dor. O que eu quero saber é que no final eu vou receber a minha vitória. Eu vou receber o meu galardão. Eu não quero nem saber o tempo que vai demorar. Eu estou orando 1, 2, 5, 10, 20 anos. Mas uma hora Deus vai fazer a vitória acontecer. Isso é vida de cristão, irmão. Vida de cristão pai moderno. Ai, Senhor, eu não vou na igreja, estou de mal contigo. Eu estou de mal do Senhor. Queria ser Senhor 30 segundos. 30 segundos. Que todos os de maus iam ser fulminados. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem precisa somos nós. Nós que precisamos. Sabe qual é o grande problema do crente de hoje? Ele brinca com Deus como Adão e Eva brincou. Ele brinca com Deus como Adão e Eva brincou. Como que Adão e Eva brincou? De pique-esconde com Deus. Adão, Eva, cadê vocês? A Bíblia fala que todo cair da tarde, todo final de dia, Deus iria visitar Adão e Eva. Rapaz, que privilégio. Todo dia. Cadê vocês? Eles se escondem no meio do mato de Deus. E aí Deus é muito legal, muito maneiro. Foi brincar de pique-esconde. Cadê vocês? O Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode e que está em todos os lugares. Falou assim, tá bom, vamos ver aonde isso vai dar. E eu fico imaginando que Deus permite. Vamos ver aonde isso vai dar na vida do Alexandre.
Onde isso vai dar na vida do Júnior? Vamos ver onde isso vai dar na vida da Elifânia. Vamos ver onde isso vai dar na vida do Rogério. Vamos ver. Vamos alimentar essa loucura de falta de fé, essa loucura de falta de determinação. Vamos experimentar. E aí eles se apresentam ao Senhor. Ah, Senhor, sabe? Seu Deus fala, já sei. Vocês comeram mesmo, vocês erraram mesmo, mas era necessário declarar. Vocês erraram mesmo, vocês são vacilão. Sai. Vou criar um novo homem. Mas era necessário uma declaração. Porque o arrependimento declarado muda o coração. Mas qual que é a declaração deles? A mulher que tu me deste. Qual que é a declaração dela? Foi a serpente. E a serpente já não tinha mais o que declarar? Foi amaldiçoada, como todos os outros. E como nós chegamos até aqui. A postura na qual você chega diante de Deus, diante das suas batalhas, determinam a tua vitória. Sabe outra coisa que eu aprendo nesse mesmo tópico? O altar da colina, lugar de sacrifício, de adoração a Deus, representa a oferta, algo valioso. Misabaí, tanto faz, você depois procura. Lugar onde se sacrifica. Presta atenção. O texto diz, versículo 9: tomarei a posição no altar. Tomarei a posição no lugar de sacrifício. Tomarei a posição no lugar aonde eu preciso me sacrificar. Não existe vitória sem sacrifício. Não existe vitória sem entrega. Não existe vitória sem adoração. Não existe vitória sem nós nos sacrificarmos alguma coisa. Hoje a pastora me pegou, me fez experimentar todos os meus ternos velhos. Ela está me pedindo isso faz tempo. Aí eu peguei e coloquei todos os ternos para fora. Fui vestir um por um. Falei, bem, o terno encolheu. Mas teve uns, irmãos, que encolheu valendo. Aqui atrás, assim, ó. Eu falei, Senhor, eu preciso emagrecer. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Será que Ele vai olhar para mim e falar assim, é verdade, Alexandre, dorme, amanhã de manhã eu vou te dar um tanquinho. Né? Será que Ele vai fazer isso? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Porque o sacrifício tem que depender de mim. Levantar com disposição para fazer uma caminhada, fazer um exercício, e mortificar a carne, e falar não, depende de mim. Não depende do Senhor. Altar é lugar de sacrifício. Às vezes você está orando a Deus, mas não está sacrificando nada. Às vezes você está orando ao Senhor, mas não está sacrificando. A tua oração se resume no seu tempo de escovar dente, que você não consegue nem falar. Cuspiu a oração fora. Não vira, irmão. É meio nojento isso até. Não tem jeito. Às vezes você quer uma oração ao Senhor para pedir uma vitória quando você mal acordou. Você abriu os olhos, Senhor, eu preciso isso. Cara, bom dia, Jesus. Espírito Santo, Pai, como é que está? Está tudo bem aí? Regiões celestiais, está tudo jóia? Eu estou bem, obrigado pelo dom da vida. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor, primeiro agradecer pelo fôlego de vida. Eu estou vivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sacrifício é quando você coloca no seu coração que você precisa de algo. E você determina no seu coração que às 3, às 2, às 4 da manhã você vai levantar para orar. Você não precisa me responder. Mas quantas vezes você passou por luto e levantou na madrugada para orar? Sacrifício é quando você decide no seu coração em fazer um jejum para que algo realmente mude na tua vida.
Quantas vezes você pregou um jejum que não fosse mandado pela direção da igreja? Quantas vezes você determinou no seu coração que você vai jejuar sem que o pastor pedisse fosse uma campanha? Sacrifício é quando você decide que você vai separar 1, 2 horas de devocional com Deus, independente do que aconteça. Sacrifício é quando você determina no seu coração que dos seus lábios não mais sairá palavras torpes, que a sua mente será santificada e o seu coração será nutrido pelas coisas celestiais, por mais promíscuo e pecaminoso que sejamos. Senhor, eu me sacrifico a isso. Eu me sacrifico a vir em todas as reuniões. Abriu a igreja, eu estou dentro. Não quero nem saber. Pode ser culto das crianças, eu estou dentro. Vale a pena pela tua vitória ou não? Altar, lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício. Não lugar de murmuração. Não lugar de petição. Não lugar de melancolia. Não lugar de depressão. Lugar de sacrifício. E essas posturas precisam ser tomadas em nossos corações. Último ponto. O cansaço é o diabo no qual devemos lutar. Conheça-te. O cansaço tem nos impedido de receber vitórias. É o diabo na qual nós devemos lutar. Irmão, o diabo hoje está sentado assim, ó, no seu lixo de trono. Deus no sublime, ele no lixo de trono. Falando assim, eu não tenho mais trabalho com os crentes. Porque eu faço assim, ó. Eu sopro cansaço, eles não vêm. Eu sopro um dia exaustivo, eles não vão. Eu sopro um soninho, um tchurururu, na hora do culto, e eles dormem. Eu sopro uma distração e eles viajam na distração. Um carro que buzina, uma moto, um celular que toca, alguma coisa que... Eles viajam no culto. Não para Deus, contra Deus. O cansaço é o diabo na qual devemos lutar. E você precisa se conhecer. Por exemplo, eu me conheço. Domingo, eu não gosto de almoçar na casa de ninguém. Então, irmão Zezinho, marca no sábado. Viu, irmã Cidinha? Estou esperando aquela feijoada. Estou cobrando não, hein? Aproveita que está frio. Sabe por que eu não gosto, irmãos? A não ser na casa de quem eu tenho intimidade. Eu vou almoçar na casa da Dida, do André, almoço e falo, estou indo embora. Pô, mas não bateu nenhum papo. Mas estou indo embora. Hoje é domingo, irmão. Eu preciso deitar e dormir pelo menos meia hora. Não tem jeito. Hoje eu acordei tarde, não tinha escola dominical. Depois do almoço eu falei, eu acordei tarde, mas podia dormir mais um golinho. Porque é domingo. Conheça-te. O cansaço tem nos impedido. Moisés mostra que ele também se cansou. Estamos falando de Moisés, pastor. Ele também se cansou. Ele também se cansou. GCN amanhã é só até o ponto 2, viu? Ele também se cansou. Não podemos nos cansar e remover Deus de nossas vidas. Remove qualquer outra coisa, irmão. Remove qualquer outra coisa. Mas a primeira coisa que removemos é os nossos feitos com Deus. Remove isso. Você está cansado? Remove isso. Você está cansado? Remove televisão. Remove jogo. Remove bate-papo até mais tarde. Mas não remova a presença do Senhor sobre a sua vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês vejam tentações ou vivam tentações além do que possam suportar.
Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Não vem luta além, tentação além. Não, nós que floreamos, nós que negociamos, nós que adulamos, e por adular, nós mantemos em nós. Isaías 40, 30, 31 diz o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque são os que esperam no Senhor. São os que esperam no Senhor. Não espera em homem, não espera em Instagram, em redes sociais, não espera nas suas camas, não espera na família, não espera no banco, não espera na negociação. Esperam no Senhor. A palavra do Senhor diz que a batalha estava sendo perdida. E que Moisés, as suas mãos começaram a cair, porque ele se cansou. Aprenda, irmãos. Aprenda que em toda batalha vem o sentimento, a sensação, o envolvimento pelo cansaço. E se no cansaço você permitir que ele domine a tua vida, você perde a batalha. Quantas pessoas que nós conhecemos que ficaram pelo caminho? Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Por quê? Cansei. Cadê seu filho? Não sei, não quero nem saber. Cansei dele. Mas o seu casamento? Cansei daquele homem, cansei daquela mulher, cansei de investir nele, cansei de investir nela, cansei, não quero mais. Mas cadê? Cansei. Cadê a sua vida? Cansei. E por cansar eu vou tirá-la. A palavra para você nessa noite: espera no Senhor. Espera o seu coração ser renovado no Senhor, para que você voe como águia e não se canse. As nossas batalhas não podem determinar o fim delas. Quem determina é o Senhor. Quem determina é o Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele continua sendo Senhor sobre tudo. Conhece as minhas fragilidades, conhece as tuas fragilidades, nos conhece, cada um, conhece, fio de cabelo, conhece, mesmo aqueles que não têm, Ele conhece. Não vou falar mais de pastor Rodrigo, mas conhece. Mas o Senhor é quem nos formou, sabe o ponto de exaustão extrema de cada um de nós. Será que ele não sabe? Um cientista, quando faz alguma coisa, ele sabe o ponto extremo de exaustão daquilo que ele está fazendo. Um criador sabe o ponto de extremo daquilo que está fazendo. Cada profissional na sua área sabe ponto de exaustão daquilo que está dominando. Num carro, você põe primeira. Eu sei o ponto de exaustão da primeira marcha. Mulheres, quando estão aprendendo a dirigir, pelo amor de Deus, passa a segunda marcha. O carro não está pedindo, está suplicando. Segunda marcha. Existe a terceira também. Pode colocar, que ele vai bem. Falei de mulher, mas eu conheço uns homens, irmãos, que dá vontade de falar: desce, você não tem dom para isso, irmão. De bicicleta, vai de motinha, de bicicleta motorizada, vai do que você quiser, mas de carro não vai. Fala com o Oscar que tem um para vender, vai lá. Porque aquele que domina alguma coisa sabe o ponto de exaustão daquilo. O Criador sabe o ponto de exaustão. Será que Deus não sabe? O meu, o seu ponto de exaustão? Ele sabe. E por saber, Ele não deixa estourar limite. Ele não deixa. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. No próximo domingo ou quinta-feira,
eu vou terminar essa mensagem. E eu gostaria que você não faltasse. Deixa eu te dar uma notícia antes. Tudo vai conspirar para você ficar em casa. Mas você vai vencer isso. Vamos ficar de pé.